Medo-Persa e babilônicos. E Daniel, ele foi governador, ele foi por cabeça em todos os reinados diferentes, por todos os reis diferentes. Um homem totalmente irrepreensível. Se você for olhar, perfeito diante de Deus, onde não deixou a Babilônia corromper ele. E você vai olhar lá no capítulo 9 de Daniel, você vai ver a oração de Daniel. Daniel se colocando ele em arrependimento, a vida dele em arrependimento, desde os antepassados que passaram no deserto, desde os pais, os anciões antigos, o tamanho arrependimento profundo e genuíno que Daniel passou para Deus, pelo povo, pela desobediência, a rebeldia do povo, pela causa que aquele povo estava naquele cativeiro. Aí você vai ver que um homem como Daniel, a história que ele teve como um homem de Deus, um homem de fé, como um sacerdote de Deus, um profeta de Deus, ele tinha uma cultura de arrependimento por aquela igreja que fazia parte do Senhor naquele tempo, porque era uma da cultura de Daniel, era uma cultura dele, o arrependimento. Por mais que ele fosse um homem tão posicionado em Deus, ele criou uma cultura diante de Deus de arrependimento pelo povo, porque representava a igreja, os filhos de Deus naquele tempo. E nós temos que ter esse chamado de arrependimento sempre. Nós precisamos, como igreja, construir essa cultura de arrependimento, mesmo que nós venhamos nos olhar e a gente possa refletir, sermos filhos de Deus irrepreensíveis. Nós temos que ter essa cultura de arrependimento para transformar a comunidade que nós vivemos. E você vai ver que naquele tempo, o que levou o povo para o cativeiro, que fez Daniel levar a oração dele diante de Deus, porque era um povo de rebelde, de dura serviço. Hoje, o que a gente precisa criar uma cultura de arrependimento em meio à igreja é pela infantilidade da igreja. Não é mais a dura serviço, a desobediência, a rebeldia, mas é a infantilidade, que é diferente de imaturidade. A infantilidade é que não nos faz aceitar uma correção, não nos faz aceitar uma exortação, não nos faz aceitar um ensino, uma instrução, uma direção. A gente não sabe ouvir um não sabe ser tirado algo de você, não sabe perder nada. Tudo se dói por conta da infantilidade da igreja. Por isso que nós temos que sempre estar sendo chamados a um arrependimento para criar essa cultura dentro de nós, para ver, nos olharmos para dentro de nós e ver o que nós precisamos, mesmo que a gente nos ache irrepreensível, mas saber que a gente precisa transformar a comunidade do povo de Deus que está ao nosso redor. E a igreja pode abrir lá em Colossenses 1,13, que é a palavra profética que está fundamentada para o dia de hoje. Obrigado, né? Você vai ver que Jesus ele nos transporta, né, de um domínio que nós estávamos sob as potestades de trevas. Ele nos transporta de um império de escuridão, de trevas, para o seu reino de amor, para o seu reino de luz. Tanto que Jesus, quando ele vai começar o seu ministério, ele, lá em Mateus 4, ele já vai andando, ele chega nas terras de Zebulon e Naphtali, ali, caminhando como nos caminhos de trevas, resgatando aqueles que estavam assentados em sombras de morte, aqueles que estavam vivendo sob o poder das trevas. Jesus ele brilha como um raio de luz em meio a eles, que estavam vivendo em trevas, que estavam vivendo em sombras de morte. Mas existem trevas sobre trevas, abismos sobre abismos. Quando uma pessoa vive
numa rebeldia, numa desobediência, num pecado desenfreado, em tamanha iniquidade, ela vive de trevas sobre trevas, abismos sobre abismos. Isso a gente vai ver, e isso vem das nossas decisões e escolhas. Porque você vai ver, Deuteronômio 28 vai coloca com vocês dois caminhos, um caminho de bênção, outro caminho de maldição. Lá em Gênesis 19, Abraão chega até Ló e fala: Ló, escolhe o teu caminho. E nem todo mundo já conhece essa história, nem a discussão dos pastores de gado deles. Ló, Abraão chega e fala: escolhe o teu caminho, escolhe o que for melhor aos teus olhos. Ló olha as campinas do Jordão, um lugar aparentemente aos olhos agradável, aparentemente aos olhos lindo, belo, aparentemente aos olhos prazeroso, e não tinha nenhum problema com as campinas do Jordão. O problema que havia por detrás, e o problema foi a decisão de Ló de estender suas tendas. Porque você escolheu o que é belo, você escolheu o que é lindo, você escolheu o que é agradável, você escolheu o que é prazeroso. Às vezes não é nem uma escolha errada, o problema é você estender suas tendas por detrás daquilo tudo. E logo quando ele vai para as campinas do Jordão, que ele estende as suas tendas, ele chega até Sodoma, num lugar de trevas, num lugar onde a potestades da treva dominava com muita força, porque tamanha era a promiscuidade, tamanha era a imoralidade, tamanha era a prevaricação, a depravação, a devassidão naquele lugar, que subiu cheiro mal às narinas do Senhor. E nós vamos tendo mais exemplos disso, da escolha daquilo que é mais prazeroso, daquilo que é mais belo, daquilo que é mais agradável aos nossos olhos, mas que pode nos levar a estender tendas e perder algo valioso que Deus nos deu. Você vai ver Esaú, chega cansado do trabalho, olha um suculento prato de lentilha. Aquilo foi agradável aos olhos de Saul, foi agradável ao paladar dele, prazeroso ele só de olhar, e aonde ele entregou aquilo que era eterno, aquilo que era de herança, aquilo que era perfeito, aquilo que era bênção da parte de Deus, para ele por ele ser o primogênito, aquilo que era um princípio de Deus para a vida dele, ele trocou por aquilo que era momentâneo, aquilo que era passageiro e aquilo que era prazeroso, mas ele deturpou a graça de Deus, ele foi profano, trocando aquilo que era permanente